Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Roberto. Estamos iniciando mais uma aula de desenho técnico. E hoje vamos começar a realizar o desenho da nossa planta. Então nós já fizemos a legenda semana passada e as margens. Hoje vamos realizar o desenho da planta. A planta aqui, a qual eu passei para vocês. Então, primeiro que nós temos que fazer é deixar nossa planta, vamos tentar deixar ela um pouco centralizada. De forma centralizada no desenho. Não precisa ficar exatamente centralizada, mas é bom deixar ela meio centralizada no desenho. No caso, na folha. Então, a nossa planta, o que nós vimos, ela tem uma medida lateral, figura aqui da planta, ela tem uma medida de comprimento de 10 metros. Lembrando que estamos medindo na escala de 1 para 50. Então, o nosso escalímetro, colocamos na escala de 1 para 50. Podem perceber. E como nós vimos na aula anterior, a escala de 1 para 50 é a mesma que pegar uma régua e medir de 2 em 2 centímetros. Ou seja, se lá é 10 metros, no nosso escalímetro a gente tem que colocar até o número 10. Ou seja, do zero, onde estou apontando aqui agora nesse momento, até o número 10. Está aqui, correto? Vamos fazer a medida na régua, para vocês verificarem que vai dar 20 centímetros, ok? Podem perceber aqui, ó, o zero com zero batendo e vamos aproximando. Pode ver que o 20 centímetros bate exatamente no 10, ok? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que na escala de 1 para 50, de 0 a 10 metros seria a mesma coisa que 20 centímetros numa régua. Então, como não sei todos têm escalímetro, nós vamos usar a régua na medida de 20 centímetros. Então, essa parte aqui do desenho, a margem nós vamos ter que colocar no valor de 20 centímetros no desenho, ok? Mas para isso nós vamos ter que deixar ele mais centralizado. Vamos fazer a medida deste ponto aqui até este ponto, para saber mais ou menos quanto nós devemos tirar a diferença para colocarmos no nosso desenho, ok? Vou medir com escalímetro na escala de 1 para 100, que é a mesma coisa de medir com a régua, entendeu? Não há diferença nenhuma. Lembrando que a medida de 1 para 100 do escalímetro é igual à medida da régua. Então, realizando a medida, nós temos um pouquinho de 25 centímetros, 25,2, 25,1 centímetros, ok? Então, vamos arredondar para 25, podemos arredondar até para 25 centímetros, ok? O que nós vamos fazer agora? O nosso desenho, ele tem um comprimento de 20 centímetros. E o espaço que temos aqui, de um lado a outro, é de 25 centímetros. O que faremos? Nós faremos a subtração. 25, caso 25, que é o valor do comprimento, deste ponto até este ponto. E nós iremos agora subtrair com 20, que é o tamanho do nosso desenho, ok? Então, 25 menos 20 é igual a 5. Então, nós temos 5 centímetros de espaço de folga. Então, vamos dividir por 2. Por que por 2? Porque vai ficar um pedaço aqui de folga e outro pedaço desse canto de folga.
que é igual a 2,5 centímetros. Ou posso colocar até 2,6 centímetros, pois eu sei que lá no nosso desenho deu 25, aqui na medida deu 25,2. Ou seja, sobrou 5,2. Se for para dividir por 2, vai dar 20, vai ficar 2,6 centímetros, ok? Então o que eu vou fazer? Vocês já podem fazer isso também no desenho de vocês, que a medida vai ser praticamente a mesma. Vocês vão pegar, vou pegar com a régua mesmo, dessa vez, certo? E vou medir deste lado aqui, nessa lateral aqui, 2,5, 2,6 centímetros. Só fazer um pequeno risco, só para saber mais onde eu posso iniciar. Ok, 2,5 centímetros. Pronto. Preciso fazer do outro lado? Se quiser pode fazer, mas não é preciso, porque esse ponto, o qual eu marquei, este ponto, vai ser o ponto onde eu vou dar início ao meu desenho. Então vou traçar 2,5 centímetros desse lado, e daqui para cá eu vou traçar uma de 20. Vou fazer a medida para 20. Então vai sobrar aqui 2,5 centímetros também da mesma forma. Vou mostrar para vocês como farei agora. Então, farei marcações de 2,5 centímetros. Vou fazer com escalímetro, pois ele tem uma medida bem mais precisa. Querendo ou não, é praticamente igual a régua, mas a medida do escalímetro ele tem uma precisão maior. Você pode até perceber que as coisas do escalímetro, os pontos, são bem mais fininhos do que o da régua. Eles vão ter uma precisão maior do que a da régua. Ok? Então vou fazer alguns pontos aqui de 2,5. Ou desculpa, gente. Tem outra medida também que nós temos que fazer antes de realizar essa medida, que é a medida da altura da nossa margem, onde vai ficar o nosso desenho. Também fazer essa medida com a régua também, não tem problema. E a medida deu de 17,8 centímetros. Então, vamos lembrar. A nossa planta, ela tem um comprimento de 7 metros, ok? Essa área aqui, daqui para cá, ela tem que ter 7 metros. No caso da escala de 1 para 50, ela vai ter 14 centímetros. 14 centímetros, vamos ver se é 14 centímetros, porque vai do 0 ao 7 da nossa escala de 1 para 50, ok? Se eu colocar a régua novamente, vocês podem perceber que vai dar 14 centímetros, ok? Perceberam? Aqui onde eu vou colocar o dedo agora. Podem perceber que deu 14 centímetros no ponto 7. De novo, nós podemos perceber que cada um dessa régua, da parte de 1 para 50, ele vai equivaler a 2 na régua tradicional, 2 centímetros na régua tradicional. Ou seja, se a medida lá na planta é 7, você vai colocar 14 centímetros da régua. Se a medida é 3, vai colocar 6 na medida da régua, ok? Então, se deu 14, nós temos uma medida de 17, vou até arredondar para 17,8, vou botar 18, não tem problema não ficar totalmente centralizado. Então, 14, temos uma diferente, 14
ou 17 menos 18, ou 18 menos 14, perdão. 18 que é o tamanho total, menos 14 que é o tamanho do nosso desenho, comprimento. Então, nós vamos tirar uma diferença de 4 centímetros, que é 18 menos 14, é igual a 4. Então, quer dizer, dividindo por 2, vai dizer que daqui até aqui tem que ter 2 centímetros para iniciar o desenho. A diferença de 2 centímetros, ok? Então, vamos fazer também essa diferença de 2 centímetros. Vou realizar aqui a diferença. Mas vou utilizar o escalímetro novamente. Fazer a medida, a marcação. Estou fazendo nossas medidas. Ok? Ótimo. Eu marquei no canto, mas você não poderia marcar no meio. Não tem problema. Então, agora vamos realizar o nosso desenho. Vamos fazer algumas medidas. As medidas, vamos fazer alguns pontos, onde vamos marcar 2,5, como nós já tínhamos estabelecido anteriormente. 2,5, 2,5, 2,5, da margem até algum ponto dentro do nosso... A parte onde a gente vai localizar o nosso desenho, ok? Realizar a medida de 2,5. Então, galera, já tracei aqui a reta nos pontos, fiz as medidas, coloquei aqui 2,5, pode ver esse ponto aqui, ó, 2,5 de distância, 2,5 de distância, aqui novamente 2,5 de distância, aqui outro ponto de 2,5. Você pode fazer apenas 3 pontos, vai botar um bem no canto, outro mais centralizado e outro mais na ponta, ok? Eu ainda não fiz a medida para saber qual o tamanho desse aqui, dessa reta. E eu já tracei a reta porque senão a videoaula ia ficar muito grande. E do outro lado da mesma forma, vocês podem perceber que tem alguns pontinhos marcados aqui. No desenho de vocês é bom que vocês deixem os pontos menos visíveis. Para ele não marcar o desenho de vocês, eu deixei ele assim mais visível para que vocês possam perceber também. Que a gente coloca um ponto bem fininho, bem quase imperceptível, só perceptível para o próprio desenhista, para que você possa traçar essa reta. Mas você não precisa deixar um ponto tão forte assim, certo? Vou fazer a próxima etapa. Então, com o escalímetro ou com a própria régua, vou colocar a medida para fazer. Vou colocar a medida de 1:50 para medir a reta. Então, até onde vai o nosso desenho? Caso de 1:50, que é 10 metros, então vai até o valor de número 10. Estou localizado aqui, neste ponto. Então, daqui para cá eu vou simplesmente apagar. Eu não vou deixar no nosso desenho, ok? Porque
que aqui é onde deu o tamanho exato de 10 metros na medida de 1:50. E farei da mesma forma para o outro lado, no caso com a medida de 14 centímetros, ou 7 metros aqui do nosso escalímetro. Se você quiser medir com a régua, essa parte de 1, eu acho que aqui tem que medir 14 centímetros na régua, ok? Faço também a marcação e apago o excesso. Eu já apaguei o que deveria ser apagado. Então, no pontinho. E agora vamos fazer a medida para o outro lado. Do outro lado da reta, do outro lado do nosso desenho. Então, o que ocorre aqui? Neste momento, para a realização do nosso desenho, em vez de pegarmos a margem como referencial, como fizemos aqui, fazendo uma medida da margem para o desenho, agora não, vamos tomar como medida o nosso próprio desenho, ok? Ou seja, daqui para cá, para fazer essa reta, nós vamos medir 14 centímetros. Deste ponto para a próxima reta, que vai ficar lá em cima, vamos medir 14 centímetros. Ou 7 aqui, a medida de 7 na unidade de 1:50 do nosso escalímetro, que, como eu já mostrei para vocês, é a mesma medida de 14 centímetros na régua, ok? Então daqui para cá vou medir 14 centímetros e deste ponto, tomando como referência essa reta até outro ponto, eu vou medir 20 centímetros, ok? Farei a medida. Tente deixar a régua de forma bem ereta. Agora faremos a medida para este lado. Posicionar melhor a câmera. Com o auxílio do esquadro, realizarei as retas. Então, temos aqui praticamente o nosso quadrado, né? Podem perceber aqui os pontos que eu fiz. Virar, nossa, aqui alguns outros pontos foram feitos para fazer a dimensão para fazer a nossa reta, caso. Então, agora vamos fazer a parede. As paredes elas vão ter um tamanho de 0,15 centímetros, ok? Então, fica mais ou menos aqui, 1, 2, 3. Seria o nosso 0,15 escalímetro. Então faremos a medida, o contorno. Nem toda parte da nossa planta vai ter a parede,
uma parte aqui da nossa planta. Parte aqui tem uma área, então não vai ter parede em toda parte. Aí eu já pego como referencial a linha também do nosso desenho e marco 0,15. 0,15 metros. Tiro os 15 centímetros da parede no original. Depois de realizada a marcação, traçamos uma reta semelhante às anteriores, do mesmo modo. Então tem essa distância. Outra coisa, vai passar algumas paredes aqui, outras paredes aqui, então não vai ter esse fechamento. Aqui foi só para ilustração, mas para vocês perceberem. Então vocês podem fechar e depois apagar, ou realizar a medida de distância lá anteriormente da parede e fazer o traço, traçar a reta até onde vai iniciar a parede, ok? Fica a critério de vocês. O tanto que deixe a planta organizada, limpa. Eu falei, a própria borracha pode fazer com que suje a planta de vocês, dependendo da forma que vocês apaguem. O correto é apagar nesse sentido, ó. Fazer isso, ó. Levantou, apagou. Levantou, apagou. Não fazer isso, ó. O correto é em um único sentido apagar o desenho, ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu não vou realizar todo o desenho, senão levaria muito tempo da nossa aula. E também é bom que vocês tenham uma intuição técnica, intuição na hora de realizar o desenho. Mostrei aqui algumas técnicas básicas para vocês realizarem. E vocês vão continuar o desenho, se possível, terminarem já até a próxima aula, já tem toda essa planta feita. Para que a gente passe para o outro passo da nossa planta. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima.